Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com todo mundo. E hoje vamos falar de um tema muito gostoso para mim, que é o foco e atenção no TEA, cuidar do essencial. Para quem não me conhece, é, calma aí. Para quem não me conhece, eu sou Priscila, sou psicóloga, especialista em TCC e mestre pela Unicamp. Tenho mais de 13 anos de experiência de atendimentos clínicos. Sou aromaterapeuta e apaixonado por autocuidado natural e faço atendimentos online. E hoje nós vamos estar falando sobre o TEA, né, o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento, ou seja, vem nos primeiros anos de formação da criança. Normalmente o diagnóstico hoje nós conseguimos fazer por volta de 2 a 4 anos, que auxilia bastante em relação ao processo de tratamento. Cada pessoa é única dentro do espectro, então a gente não tem como fazer aquela comparação entre um portador e outro. Os desafios são mais comuns, são atenção, integração social e regulação emocional. Eles têm muitas sensibilidades, normalmente a estímulos como sons, cheiros, luzes e texturas. As texturas nós vemos bastante na seletividade alimentar, que é bastante marcante, e o cheiro também. Hoje, a prevalência do TEA, devido à pandemia, nós não temos dados tão atualizados assim. Então, os últimos da Organização Mundial de Saúde é de 2002, que fala entre 1 a cada 160 crianças tem um diagnóstico do TEA. Os Estados Unidos, de 2022 também, fala que de 1 a cada 36 crianças tem a prevalência, e no Brasil, 2,6% da população entre 4 a 9 anos tem TEA. Então, assim, essas prevalência varia devido aos critérios de diagnóstico, como é feito o levantamento e também sua proporcionalidade. O diagnóstico do TEA, ele, nosso padrão ouro, se é feito desde os critérios de avaliação oficiais do DSM-5 e do CID-11, que foi lançado recentemente. Precisa de uma avaliação multidisciplinar com médicos, fono, terapeutas ocupacionais, psicólogos e neuropsicólogo. Normalmente a avaliação, ela é uma avaliação clínica, não existem exames que comprovem o TEA hoje. Então, nós temos instrumentos que chegou no Brasil, tipo A dos dois, que é o padrão ouro que nós temos. Nós precisamos fazer exames complementares, como audiometria, exames de sensibilidade, para a gente saber e ter outros critérios de avaliação. E a classificação do suporte é feita pelo DSM-5. Lembrando que é um contingente enorme de adultos que manifestam a condição. Vocês podem perceber que em alguns autores, como a Letícia Sabatella, recebeu o diagnóstico bem tardio, eles sofrem consequências severas na vida afetiva, profissional e social, e o pior, nem sequer saber o que tem acontecido. Então, assim, a gente tem alguns adultos que vêm recebendo diagnóstico mais tardiamente, porque vêm buscando auxílio em relação ao filho e recebe também o diagnóstico. A classificação de nível, nós começamos com requer apoio, né, que é classificado como leve, requer apoio substancial, que é moderado, e requer apoio muito substancial. Lembrando que não existe, em relação à convivência, tratamento diagnóstico, o autismo leve que o pessoal tem, porque ele requer muito e requer muito atendimento em relação a todo esse processo. O desafio do foco e da atenção é que as crianças com TEA podem apresentar dificuldades de manter a atenção prolongada. Por quê? Porque eles não desenvolvem o sistema plano-fundo e o treino de atenção ele precisa ser feito com mais afinco e de maneira diferenciada do que nós temos hábito. Fatores sensoriais e ambientais influenciam no foco. Se você tem se você tem um ambiente com muito estímulo, se você tem um ambiente com muitas luzes, luzes fortes, tipos de luzes, tipos de som, então influencia no processo de atenção dessa criança. E a estratégia de regulação emocional sensorial são fundamentais. Por exemplo, nós vemos muito hoje, o pessoal usa muito fone de ouvido para inibir o processo em relação ao som.
Então, assim, o que é aromaterapia? Nós vamos estar usando a aromaterapia e a psicologia hoje em conjunto para que a gente tenha algumas ferramentas para estar utilizando no dia a dia. Então, a aromaterapia é o uso de terapêutico de óleos essenciais extraídos das plantas, que pode ser do caule, pode ser extraído da folha ou até mesmo das raízes. Ela atua no sistema límbico, que é as áreas das emoções e da memória, por ser o sistema mais próximo do sistema olfativo. Pode ajudar a equilibrar os estados emocionais e cognitivos e deve ser usada de forma segura e supervisionada. Então, assim, não é porque é natural que nós não precisamos ter cuidado em relação ao seu uso. Formas seguras de uso. O que nós temos mais, o que é mais conhecido é a forma aromática, que a gente pode utilizar no difusor, que a gente pode usar em colar aromático ou usar diretamente do vidrinho, colocando na mão e aspirando o cheiro. Outra forma é o uso tópico, que a gente pode utilizar, diluir em óleos carreadores para a gente fazer massagem, tanto ou aplicação com rolão em pulsos, nas têmporas, atrás da orelha, na coluna, nas solas dos pés. E também os óleos essenciais da doTERRA. É permitido a ingestão, que nós podemos fazer através de cápsulas ou direta. Alguns óleos permitem uso direto na boca, ou em conjunto com mel, entre outros, como, por exemplo, na época de gripe, o On Guard, a copaíba e mel são excelentes. Ou fazer um chá, tipo, com uma gota de peppermint numa xícara de 150 ml de água quente, também fica excepcional o chá. Dicas práticas para foco e atenção. Então, o que nós fazemos hoje no dia a dia? Nós temos que pensar em algumas coisas para a dica de ambiente e de organização. Uma das coisas é uma rotina bem definida. Uma rotina, ela traz previsibilidade, não só ao indivíduo adulto, como ao indivíduo criança. Então, fazer aqueles quadros que você coloca segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, coloca manhã, tarde, noite, que você coloca as figurinhas, a criança vai ter um visual em relação àquilo. Não só a criança, mas também como o adulto. Você conversar com o indivíduo, explanar sobre o processo de rotina, para que ele consiga, aos poucos, a rotina é muito essencial para o desenvolvimento da previsibilidade e da temporalidade. Então, assim, como a criança sabe que é segunda, porque ela faz a mesma coisa na segunda-feira. Como ela sabe que é terça, como ela sabe que é dias de semanas. Por exemplo, normalmente a criança que vai na aula de segunda a sexta-feira, ela sabe que é dia de semana. E sábado e domingo é o dia de folga dela, porque ela não vai na aula. Então, é assim que essa rotina bem estruturada traz previsibilidade e temporalidade à criança. De manhã a gente toma café da manhã, na hora do almoço, a gente come comida mais sustentável, tem o jantar, aí tem a preparação para dormir. Isso ajuda na rotina de sono, ajuda no processo da criança ficar estressado e o processo de estímulos. Então, é muito bom a gente ter uma rotina bem definida. Tarefas divididas em pequenos passos. Quando eu falo tarefas divididas em pequenos passos, eu falo que no TEA a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente em inserir uma nova habilidade ou inserir um novo comportamento. Por quê? Ele não tem foco e atenção e muitas das vezes nós adultos pecamos na explicação. Como assim? Quando eu falo assim, vamos escovar dente. Como a gente vai ensinar um indivíduo a escovar dente? Você fala, pega a pasta, pega a escova, passa a pasta na escova e escova os dentes. Super tranquilo. Para nós que já sabemos todo o processo. Mas se você está inserindo essa habilidade ou apresentando essa habilidade ao indivíduo, você tem que dividir passo a passo. Tá, eu vou até o banheiro, no banheiro vai ter um armário. Dentro desse armário, normalmente que é no espelho, vai estar escrito, vai estar lá a escova de dente e a pasta de dente. Sua escova de dente, então tem que ter a característica para ela saber qual que é a escova de dente dela. Você vai pegar a pasta de dente e a escova, colocar a escova em cima do lavatório, abrir a pasta de dente, colocar a tampa em cima do lavatório, você vai colocar a pasta de dente na escova. Quanto de pasta de dente eu ponho? Um tamanho de um grão já de milho. Ah, não sei quanto que é. É o tamanho da sua pontinha do dedinho.
Você não pode ter pouca pasta de dente, nem muita pasta de dente, principalmente no início, porque a criança, ela ingere a pasta de dente. Então, normalmente a gente tem que usar pasta de dente ou do On Guard, se for dentro da idade permitida, ou também a gente usar pasta de dente sem flúor, para que ela não tenha problema da inserção do flúor, que pode dar problema nos dentes. Então, eu passo a pasta de dente, coloco a escova apoiada com as cerdas para cima com a pasta, apoiada no lavatório, pego a tampa, fecho a pasta de dente, coloco apoiada no lavatório, pego a escova. Algumas pessoas molham, outras pessoas não molham, e você vai explicar que tem que abrir, molhar um pouquinho. Não é legal no início você ensinar a molhar, porque a criança abre a torneira muito forte e a pasta de dente vai embora. Então, você vai ensinar ela visualmente como se escova os dentes. Então, é isso que a gente ensina no processo. Então, você vai ensinar a lavar a escova, lavar a boca, guardar a pasta, guardar a escova e secar. Então, você tem que lembrar que é pedaço por pedaço, tarefa, pequenos passos e um passo de cada vez. Como faço para ir dormir? Então, você tem um ritual de escovar os dentes, lavar o rostinho, você tem que trocar a roupa se você coloca, usa pijama, se você não usa pijama, ir para a cama, verificar, deitar sem chinelo, verificar se os pés estão limpos. Então, você tem que lembrar que todas as tarefas que você vai ensinar para a criança, você tem que fazer quase tipo um fluxograma, se vocês conhecem. Então, assim, etapa por etapa, pedacinho por pedacinho. Ambiente organizado e com poucos estímulos. Eu sei que quando a gente gosta, algumas decorações mais infantilizadas, com cores mais fortes, muitos estímulos de brinquedo, independente se a criança tem TEA ou não, isso não é legal, porque a criança ainda não tem desenvolvido o processo de separar o que é principal do que é secundário. Por exemplo, eu estou falando com vocês e tem uma apresentação. Então, vocês conseguem deixar a minha voz para secundário e prestar atenção na apresentação quando é necessário, e deixar a apresentação para secundário e ouvir minha voz quando principal, quando necessário. Então, se você tem estímulo de luz, se tem um ventilador ligado, se tem alguém passando, você não vai perceber, porque isso fica em secundário. E a criança, ela vai aprender a fazer isso. Então, por isso, nós precisamos sempre de um ambiente mais clean possível, com menos informações e com poucos estímulos, porque em cada etapa a criança ela vai ser requerida em relação àquela atenção. Por exemplo, quem aqui já fez a criança abrir presente de aniversário e fala que a criança perde interesse muito rápido? Então, uma dica para vocês, pais e cuidadores: se vocês ganham muito presente nos dias das crianças ou no aniversário, guarde esses presentes e vá abrindo aos poucos, principalmente naquele dia que choveu, que você não tem oportunidade de sair. Então, é uma atividade nova, ela vai manter o interesse por muito mais tempo. Agora, se você dá um brinquedo novo, se você dá 3 brinquedos novos, ela não vai conseguir manter a atenção porque é muito estímulo. Então, assim, você pode guardar esses brinquedos, você pode fazer um kitzinho emergencial de saída, que também é muito legal. Sabe aquelas lembrancinhas que vocês ganham de aniversário? Que são pequenininhas. Guarde isso e leve para você quando você faça uma sacola, para você quando for viajar com 2 ou 4 brinquedos, para que a criança veja que é novo e só guarde para esses momentos. Ou quando você vai no restaurante. Isso auxilia bastante o processo de organização e poucos estímulos. Tente separar os estímulos por ambiente e por ocasião. Você vai ver que você vai ter muito mais recursos no período. Outra coisa, faça pausas regulares e movimentos sensoriais. O que eu estou te falando? Você, inicialmente, ninguém consegue manter uma atenção de 10 minutos. Nós mesmos, quando nós fazemos faculdade ou estudamos, nós temos o período de 50 minutos de aula e 10 minutos de intervalo. Por quê? Nós precisamos de pausas em relação aos estímulos que nós recordamos e recebemos diariamente. Então, por isso é sempre bom a gente identificar essas pausas regulares. Então, nós fazemos 5 minutos de atividade focada e nós damos uma espreguiçada no corpo, uma relaxada. No trabalho, a gente precisa tomar o café. Então, nós precisamos dessas pausas reguladas e regulares para que a gente relaxe o cérebro e consiga
absorver tudo aquilo que a gente está aprendendo. E os movimentos sensoriais, que é o espreguiçar, o andar, ele ajuda a nos concentrar e assentar o corpo em relação ao processo sensorial, que é muito legal para a gente fazer às vezes. Por isso que a gente recomenda mesmo adulto que você pare de vez em quando, vá tomar um café, dá uma caminhada, vá até o banheiro, dê uma espreguiçada, vá relaxar um pouco, porque isso ajuda com que você renove a energia, principalmente quando você está com aquela atividade que você não consegue progredir, para você dar uma pausa e pensar de fora o que você está fazendo. Só que a criança ela não tem esse sistema instalado ainda. Então, ela precisa aos pouquinhos que você vai instalando isso e ensinando ela. Então, eu faço uma atividade direcionada, de um curto espaço de tempo, que é assim que a gente vai aprendendo a ter atenção, e depois a gente para um pouquinho. Então, brincar também é um processo muito legal a gente ensinar a criança a ter um processo de atenção. Por exemplo, vamos brincar de pescaria, vamos brincar de jogo da memória, vamos brincar de montar palavrinhas, separar por cores. Então, isso são atividades dirigidas na qual eu ensino uma habilidade à criança, ensino o processo de atenção, ensino o processo de foco, ensino o processo de aprender a se frustrar quando dá certo e quando não dá certo, e dou um tempinho de descanso para a gente conversar um pouquinho, dar uma andada, e depois a gente volta em atenções divididas, em atividades direcionadas. E como que eu posso fazer isso com a ajuda da aromaterapia? Nós temos vários estudos de vários processos de óleos essenciais, mas resolvi trazer alguns diferentes, um pouco fora do que normalmente a gente tem hábito de utilizar. Por exemplo, o rosemary, o alecrim, ele estimula a clareza mental e a concentração. Então, assim, você pode colocar no difusor, no ambiente, enquanto você está fazendo essa atividade, ou até mesmo passar em um óleo carreador nos pulsos ou próximos da têmpora para você sentir o cheiro e dando uma atividade, uma estimulada. Outro que nós temos, esse é o meu favorito, eu tenho que dizer, é o peppermint. Ele dá ânimo, me ajuda a dar uma refrescância, um ânimo, melhora a energia e o meu foco. Então, quando eu estou com alguma dificuldade em relação a me concentrar, eu sempre dou uma corridinha para o peppermint, principalmente quando a falta de foco é por cansaço. E nós temos o Tinkers, que é especialmente da coleção de crianças, que é o do Terra Kids. Ele vem na redução da sensação do estresse mental. Por quê? E fadiga. Criança, devido a ter muitos neurônios, conexões neurais que ainda não foram formadas e não foram se ajustando, ela tem um estresse mental muito grande. Então, assim, quando a criança fala assim, eu tô cansada, tá doendo o braço, eu tô com a visão cansativa, essas coisas, vocês têm que entender que um pequeno movimento de estímulo de 10, 15 minutos para a criança é muito tempo, porque ela não tem a formação cerebral daquele estímulo, ela está desenvolvendo aquela formação neurológica, aquela formação de neurônios, para ela refinar como a gente vai refinar. Por exemplo, assim, hoje eu olho o peppermint, eu sei que é uma hortelã, hortelã-pimenta. Então, eu já associei que o nome é hortelã-pimenta, eu já associei a forma dela. Então, eu sei que ela pode vir de planta, o formato da folha, o cheiro. Isso daí é um refinamento que eu fui fazendo de desenvolvimento de aprendizagem, com foco e atenção. A criança ainda, ela não tem essa formação. Então, ela tem muito estresse mental, ela tem muita fadiga mental e fadiga física. Então, a gente tem que respeitar esses momentos e ir ensinando aos poucos e desenvolvendo de tempos em tempos. Outra coisa que nós podemos fazer, que eu acho muito legal, eu amo fazer de paixão, são as combinações aromáticas. Usar um ou dois óleos essenciais ou mais. Lembrando, com criança, a gente sempre apresenta um primeiro, para ele se acostumando com o cheiro, com todo o processo. Depois a gente insere outros sabores. Por exemplo, é tipo introdução alimentar. Com criança, a gente começa a introdução alimentar com um alimento, sem tempero, levemente cozido, que depois que a gente vai introduzindo o segundo, o terceiro, e assim nós vamos indo. Porque se a gente apresenta aquela papinha extremamente mixada de legumes para a criança, vai ter um sabor que ela não gosta e ela acaba recusando todo o processo. Né? Por exemplo, o meu irmão, ele nunca gostou de arroz.
Nunca, nunca, nunca. Nunca entendi o porquê, mas ele nunca gostou de arroz. Então, quando a gente fazia a introdução alimentar dele, tudo que tinha arroz, ele recusava. Mas como a gente fazia um mix, a gente não sabia. Então, a gente foi orientado a fazer de poucos em poucos a separação para a gente ter todo esse processo. Então, aos poucos, nós fomos descobrindo e eu acho muito legal isso. Então, assim, você pode misturar algumas gotinhas de alecrim, que é o rosemary, com a laranja doce, que é o wild orange. Para que a gente vai ter isso? Nós vamos ter foco e serenidade. Então, nós estamos misturando. Nós temos que lembrar que todos os cítricos, eles têm um processo de reestruturação e de organização mental, que é muito legal. E o outro, que é o mais conhecidinho, que é a lavanda, que traz calma, serenidade, amplitude, desacelera os pensamentos, com a peppermint, que dá um pouco de energia, foco e clareza, e nós vamos ter um pouquinho de calma com clareza. Então, a gente sempre pode fazer esse processo de mix de óleos, lembrando que a gente começa inicialmente com uma gota de cada, e vocês vão se ajustando sempre de pouco em pouco, sempre. Lembrando que os óleos são extremamente concentrados e nós não precisamos utilizar muito para para verificar o efeito, tá, gente? Então, precisamos sempre recordar disso. Então, testar o aroma, verificar a sensibilidade da criança é excelente. Por exemplo, eu sei que eu amo lavanda, mas eu sei que a Jimena não gosta de lavanda. E se a gente for verificar, nossa, quem não gosta de chocolate? Por incrível que pareça, eu também conheço uma pessoa que não gosta de chocolate. Então, assim, a gente não pode generalizar as informações para que a gente não perca todo o processo. Então, vale a pena a gente sempre testar de um em um, depois fazer os mix, tá bom? Em relação à demonstração prática, nós podemos fazer o difusor, o spray, roll-on, todo o processo, lembrando que criança, nós precisamos de diluição e alguns óleos essenciais têm algumas idades que nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, o peppermint ele só é utilizado e recomendado para crianças maiores de 6 anos. Então, nós sempre temos que estar prestando atenção nesses pequenos detalhes. Observar a reação da criança, se a criança aceita o cheiro, se ela aceita estar utilizando a textura do óleo, se do óleo carreador, se ela aceita o colar aromático, se ela vai aceitar, principalmente as crianças com TEA, porque eles têm uma sensibilidade mais aguçada, principalmente em textura e em cheiro. Então, a gente, por exemplo, assim, eu uso o óleo carreador da Doterra, que é o óleo de coco fracionado, mas a minha criança não aceita o óleo de coco. O que eu posso fazer então? Eu posso utilizar um óleo de amêndoa, um óleo de castanhas. Eu vou identificar se a criança permite esse uso. Então, lembrando novamente, apresentar um óleo por vez para que ela verifique isso, tá? Registrar os horários e os efeitos. Por exemplo, a gente não vai utilizar o peppermint, que é estimulante, às 18 horas da tarde, às 4 horas da tarde, porque nós temos que lembrar que essa criança, ela também precisa entrar no ritual de sono e na higiene do sono que é feito durante todo o dia. Então, nós precisamos incorporar o aroma em momentos de estudo e relaxamento, respeitando cada um com seus princípios. Lembrando que um óleo, ele não é focado único e exclusivo em uma coisa. Ele pode ter várias funções e ser utilizado em vários momentos. Cuidados e considerações. A aromaterapia e a psicologia são complementares. Então, em relação às terapias médicas, medicações, a gente não aconselha a substituição. Nós aconselhamos o uso associado, identificando as reações adversas, tá bom? Sempre respeitar a sensibilidade sensorial da criança em relação a cheiro, sensibilidade, textura, toque. Se a criança não aceita o óleo, mas ela aceita um creme, a gente pode misturar com creme base da Doterra e assim nós vamos reutilizando todo o processo. Inserir, você pode colocar algumas gotas na hora do banho, então a gente vai verificando qual que é a sensibilidade. Utilizar os produtos de quantidade, qualidade, tudo que tenha certificado, a gente recomenda o doTERRA devido à certificação e verificar a diluição adequada. Por exemplo, para bebê é uma gota do óleo em uma colher de sopa de um carreador.
né? Para crianças, então a gente tem adultos, então cada um tem uma proporcionalidade. Então, assim, lembrando que os óleos dos kits da doTERRA já vem totalmente preparado para as crianças, tá bom? E consultar sempre um profissional. Por que a gente fala isso? Então, vale a pena você sempre estar conversando com quem os profissionais que tenham experiência, o pessoal que, se você compra do Terra, o consultor, que ele tem uma equipe, por exemplo, aqui a gente dos Gotas que conectam. Nós temos psicólogos, nós temos nutricionistas, nós temos uma equipe bastante vasta de profissionais que podem ajudar em vários momentos e pessoas que vivem fazendo cursos de atualização dos cursos da doTERRA, que são bastante instrutivos em relação à utilização dos óleos, como também cursos de aromaterapia por todo o processo. Então, assim, o que a gente leva de hoje? Cada aroma é uma oportunidade de conexão e calma. Então, assim, cada um tem sua peculiaridade e seu momento de ser utilizado. Para todos os momentos, existe um aroma perfeito e um óleo essencial perfeito para cada indivíduo, porque cada um vai ter suas particularidades e os óleos respeitam isso. O ambiente sensorial influencia o comportamento e o bem-estar, não só da criança, mas nós também. Por exemplo, quem tem calma num show de rock? Quem tem calma num show de rave? Quem consegue na rave dormir e descansar? Então, assim, a gente tem que ver que o ambiente também tem que ser proporcional a isso, para não estar nos falando no dia a dia e estar nos organizando sensorialmente. Cuidar com amor também é cuidar dos sentidos. Então, a gente cuida de tudo que nós temos em todos os sentidos e também a gente se cuida. Então, assim, a integração entre psicologia e aromaterapia oferece estratégias seguras e adaptáveis para apoiar o foco e atenção não somente no TEA, como também no dia a dia de qualquer indivíduo. Gente, fico à disposição para perguntas. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, também estou à disposição. Deixa eu parar de compartilhar aqui para ficar mais fácil para a gente conversar um pouquinho. Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver no chat se tem alguma coisa. Quando é adolescente, são os mesmos óleos, tá? Então, você pode usar o rosemary, você pode usar tem o vetiver, você pode usar o peppermint, você pode usar o intune. Eu acho que para adolescente já passou um pouquinho da faixa etária. O intune não, o tinctures. Mas para adolescentes são os mesmos óleos que são incríveis, que a gente utiliza para adultos, a gente pode utilizar para adolescentes, lembrando da diluição e verificar a sensibilidade do indivíduo, tá bom? Para mutismo seletivo, aí a gente tem que ver de onde vem o mutismo seletivo, tá? Eu não sei se todo mundo conhece aqui, o mutismo seletivo é uma condição que pode vir associada com outra psicopatologia ou não. Normalmente também vem associada a um trauma, um estresse que a pessoa tem ao indivíduo. Então, ele não fala mais, né? Ou ele fala somente algumas palavras, especificamente em situações muito raras, tá? Então, assim, são pessoas que têm um processo emocional muito fechado, um processo emocional muito difícil de trabalhar, do trauma ou a situação que gerou isso. Como eu não sei qual foi o motivo aí, Thaís, no mutismo seletivo, normalmente a gente usa óleos que vão nos relaxar e possibilitar uma abertura desse indivíduo para a fala. Por exemplo, lavanda, ele vai te relaxar e possibilitar uma abertura organizacional de pensamentos para a fala. O vetiver também vai possibilitar um aterramento, um acolhimento e uma abertura de organização mental. Por quê? No mutismo seletivo, a gente não tem as informações em relação se esses indivíduos, ainda a gente não consegue ter isso em pesquisa, se as crianças, se os indivíduos têm os pensamentos acelerados, se não têm, todo esse processo emocional. Então, a gente começa também com algumas ferramentas psicológicas. Por exemplo, uso da escrita, apresentação de figura, você conversar com o indivíduo, acolher emocionalmente, dar abraços, fazer situações de acolhimento, de conversar, ler histórias.
Então, assim, é bastante útil isso. E vale a pena você procurar alguns profissionais em relação a isso. Fono e psicólogo ajudam bastante. Mais alguma pergunta? Quando o adolescente está de dismorfia corporal, qual é o óleo utilizado? Para dismorfia corporal, acredito que vale a pena você buscar um atendimento psicológico, porque alguns pré-requisitos da dismorfia corporal vem o processo em relação à autoestima do indivíduo e à visão distorcida de si para o mundo, tá? Então, o que que acontece? A dismorfia corporal é de alguns, podemos dizer, um pré-requisito para os transtornos alimentares e a evolução de uma anorexia, ou de uma obesidade, ou de uma bulimia. Vale a pena a gente buscar isso. Então, assim, para óleos essenciais, eles vão ser utilizados como um grande aliado, né? Então, a gente pode utilizar, dependendo se essa pessoa tem uma dismorfia corporal de agitação, por exemplo, uma dismorfia corporal, que ela acha que ela está muito magra, que ela está muito gorda, que ela precisa emagrecer, que é um caminho para bulimia ou anorexia, que faz muitos exercícios, que está sempre preocupada com a visão de ficar pequenininha e que ela se sinta muito grande, a gente não pode utilizar óleos que acelerem esse indivíduo, porque é isso que ele mais gosta, ter mais energia para fazer 200 polichinelos, 600 polichinelos, correr, andar. Então, ele não pode ter óleos, por exemplo, o peppermint, que dê muita energia. Então, a gente usa o Serenity, Adaptive, são óleos que vão acalmar mais esse indivíduo e para se concentrar e conversar. Vale a pena você estar buscando tratamento especializado também, tá bom? E a gente tem que ver se ele está com alimentação distorcida, relação alimentar, e também o processo pode estar relacionado ao crescimento do adolescente, que ele fica um pouquinho desajustado de proporções de corpo, por exemplo. Os braços crescem primeiro, então bate em tudo quanto é lugar. Depois crescem as pernas, que também batem em tudo quanto é lugar. Por último, quem cresce é o tronco. Se é menina, o seio não cresce na mesma proporção, então um cresce primeiro, outro cresce depois, ou cresce mais cedo, ou cresce mais tarde. A gente tem as espinhas, por exemplo, se é uso de que tem muita espinha, proporcionalidade do rosto, a gente pode usar uma melaleuca. Então, a gente tem que ver essa disformia corporal, em qual parte está mais concentrada, se é um geral como um todo, e cada um a gente pode ir utilizando para cada momento. Mais alguma pergunta? Priscila, Eu não achei. muito obrigada. Eu vou dar uma pausa na gravação. Se alguém tiver mais Tá. alguma pergunta, a gente faz na sequência.